Minha esposa deixou que a irmã dela se mudasse permanentemente para nossa casa sem a minha permissão, mas a minha mudança e o meu divórcio também são permanentes. Quando Andrea e eu nos casamos há 3 anos, eu sabia que ela carregava muita responsabilidade sobre os ombros em relação à sua família. Eu não esperava me envolver nos assuntos familiares dela, mas parece que agora estou envolvido. Ela cresceu em um ambiente familiar muito unido, com a mãe e a irmã mais nova, Jenny. O pai delas as abandonou sem pagar pensão alimentícia, simplesmente foi embora. Andrea, sendo 6 anos mais velha que Jenny, assumiu a responsabilidade, criou Jenny enquanto a mãe era responsável por trazer dinheiro para casa, trabalhando em 2 empregos. Quando conheci Andrea no trabalho, vi nela a mesma intensidade determinada, organizada, serena. Era o tipo de mulher que não se abalava sob pressão, ela resolvia as coisas. Conectamos rapidamente. Eu também cresci em uma situação familiar parecida, com uma mãe solteira. Meus pais se separaram quando éramos crianças. Embora meu pai pagasse pensão, não era o suficiente. Sendo o mais velho de 3 irmãos, assumi a responsabilidade, ajudando minha mãe financeiramente também em casa, cuidando dos meus irmãos. Por isso, compreendi o peso que Andrea carregava. Mesmos valores, mesmo esforço. Namoramos por 3 anos, depois nos casamos em uma cerimônia pequena, apenas com amigos próximos, nossa família e, sim, Jenny ao lado de Andrea como uma sombra. Naquela época, eu gostava dela. Jenny era bastante agradável e se dava bem com todo mundo, não havia nada de negativo a dizer sobre ela. No casamento, ela fez um brinde que falava mais de Andrea do que de nós dois, mas eu não me importei. Era coisa de irmãs, elas eram muito unidas, eu entendia. Mas gostar de alguém em doses pequenas não significa que você quer morar com essa pessoa. Quando Jenny decidiu se mudar para a cidade para trabalhar como modelo, Andrea ficou animada. Ela me pediu se Jenny podia ficar conosco por alguns dias, apenas até encontrar um lugar. Eu disse claro, é isso que a família faz pelos outros. Ela ficou feliz que Jenny finalmente estivesse aproveitando a chance de correr atrás de seu sonho, se dando a oportunidade de ser independente. E sim, eu também achei corajoso. Mas coragem não significa estar preparado. Ela não tinha fonte de renda, nem lugar para ficar, nem carro, nem sequer um plano claro. Apenas uma mala, algumas fotos do portfólio e aquela calma que me desesperava. É alguém que acredita que as coisas vão se resolver magicamente. Eu perguntei, qual é o plano? Você tem contatos? Como vai entrar na indústria? Ela não parecia preocupada e apenas disse, você vê o engajamento nas minhas postagens? Muita gente me segue. Se eu passo um dia sem fazer uma live, me enchem de mensagens. Quem não me quereria? Tenho o corpo, o rosto, a atitude. Logo vou começar a receber ligações, você vai ver. Parecia um péssimo plano, mas só disse, claro, boa sorte. O sucesso ou fracasso dela não era problema meu. Eu não me importava, até que a estadia dela na nossa casa se prolongou mais do que o necessário. Passou uma semana, mas ela continuava lá. E mais, eu não a via se movimentar. As irmãs estavam animadíssimas se atualizando depois de tantos anos, a ponto de Jenny esquecer que estava ali para ganhar a vida. Voltei do trabalho e as encontrei encolhidas no sofá, com muitos lanches, fofocando sobre família e amigos. Até sugeri que Jenny procurasse um lugar próximo, assim poderiam se ver mais facilmente quando ela se mudasse. Quando quase completou uma semana, perguntei a Jenny se ela tinha tido sorte procurando um lugar, mas ela evitou a pergunta e mudou de assunto. Andrea imediatamente interveio, dizendo que estava ajudando a procurar. A mesma conversa se repetiu a cada poucos dias. Agora já se passou mais de um mês, e toda vez que pergunto, recebo a mesma resposta. Não há resposta direta nem transparência sobre o plano dela. Tentei ser paciente. Acho que um mês já é paciência demais. Eu não queria que Andrea sentisse que tinha que escolher, mas estou cansado. Cansado de ver minhas rotinas sequestradas, de Jenny deixar metade das roupas no banheiro, das chamadas noturnas no corredor e, acima de tudo, de Andrea agir como se eu fosse o problema. Ela diz que Jenny está procurando, mas não consegue encontrar um lugar que atenda aos seus requisitos e que também caiba no seu orçamento. Entendo que as meninas sejam exigentes e precisam garantir que seja seguro. Então eu estava esperando pacientemente, ou melhor, inquieto, pelo dia em que ela fosse embora. Mas na semana passada, Andrea começou a dar algumas pistas, bem suavemente, sobre se poderíamos deixar Jenny ficar conosco até se estabilizar. Eu disse,
Estava prendendo a respiração esperando ela ir embora. E agora você me diz que tenho que deixá-la aqui indefinidamente? Ela defendeu dizendo que não seria para sempre, apenas até conseguir um emprego e alugar um lugar decente. Ri, porque isso só aconteceria nos sonhos dela. Disse claramente que não quero compartilhar meu espaço com sua irmã, então é melhor começarem a procurar imediatamente. Andrea assentiu, não de forma convincente, mas de uma maneira que dizia, tá bom, tanto faz. Desde então, as duas vêm agindo de forma estranha, cochichando entre si e me deixando de fora. Depois, Jenny fala comigo com uma cara de nojo, como se eu tivesse cometido um crime ao querer minha casa de volta. Ela anda fazendo comentários, porque tenho certeza de que sabe o que conversei com minha esposa. E como é óbvio, eu sou o vilão da história. Confrontei Andrea sobre isso, e ela me pediu para ignorar. Ela é uma menina, nós somos os mais velhos e devemos ser mais maduros. Ela vai embora em alguns dias, não pode aguentar só mais um pouco por mim. Ultimamente, Jenny fez amizade com um dos meus colegas de trabalho pelas redes sociais e tem andado flertando com ele. Ele é um sujeito desagradável, sempre procurando razões para rebaixar os outros no trabalho. Acho que metade do escritório o odeia, grupo ao qual pertenço, e a outra metade gostaria de jogá-lo de uma ponte, também grupo ao qual pertenço. Jenny disse a ele que eu não a deixava ficar na minha casa, mesmo estando desempregada. Basicamente, se pintou como a vítima e a mim como algum tipo de monstro que a expulsava numa noite fria. Eu não fazia ideia de que essas histórias estavam sendo espalhadas, até que o escritório inteiro começou a fofocar. Fiquei furioso. Entrei em casa bufando. Andrea estava na cozinha, Jenny estava deitada no sofá, olhando o celular com a TV ligada ao fundo. Me aproximei de Andrea e disse, precisamos conversar. Ela nem levantou o olhar. Só disse, se é sobre o jantar, estará pronto em 20 minutos. Esclareci, não é sobre o jantar. É sobre ela. Apontei diretamente, porque não me importava se ela ouvia ou não. Isso chamou sua atenção. Ela largou a faca, o que foi uma boa ideia, e se apoiou no balcão. Está bem, e agora o quê? Olhei para ela o mais sério possível e disse, ela tem que sair. Agora. Neste exato momento. Jenny interveio, oi, estou aqui. Onde estão os seus modos? Virei-me para ela e respondi, meus modos eu perdi quando você foi falar de mim no meu trabalho. Foi pelas minhas costas, falou mal de mim. Os modos eu reservo para pessoas que eu não quero jogar na rua neste instante. Ela não ficou surpresa por ter sido descoberta, agiu com calma, como se já tivesse planejado. Apenas deu de ombros e disse, bem, eu não comecei. Me perguntaram por que eu estava procurando um lugar se meu cunhado tinha um quarto livre e podia me hospedar. Fiquei sem palavras. Olhei para Andrea, que também estava surpresa. Ela perguntou a Jenny o que estava acontecendo. No começo, ela tentou esconder, dizendo que não tinha dito nada. Mais tarde, quando pedi para ver os chats, ela confessou que tinha dito algo fora de lugar. Disse que estava com raiva porque eu não a apoiava e queria se vingar de mim. Por isso exagerou toda a história e distorceu contra mim. Eu estava prestes a expulsá-la da casa, quando Andrea me pediu que me acalmasse e implorou que eu desse mais alguns dias. Fui firme e disse, de jeito nenhum. Quero essa mulher fora da minha casa agora. Andrea começou a chorar, dizendo que Jenny não tinha para onde ir e que já era noite. Disse que alguém como ela, com aparência de modelo, poderia acabar sofrendo algo ruim. Implorou para eu dar uma chance, que ela se encarregaria da mudança em uma semana. Eu disse, uma semana, e nada mais. Sem prazos extras. Se ela ainda estiver aqui depois disso, eu mesmo vou cuidar disso, e não vai ser ajudando com mudança. Durante essa conversa, Jenny ficou calada, tranquila, como se não fosse a razão de toda essa confusão. Isso aconteceu à tarde, quase noite, há poucas horas, e ainda estou com raiva. Não sei o que mais fazer. Não sei se fiz o certo ao deixá-la ficar mais uma semana, mas ao mesmo tempo sei que, se eu tivesse pegado todas as coisas dela e jogado na rua, agora eu seria visto como vilão por ter deixado uma garota jovem na rua. Atualização 1. Estou me sentindo tão estúpido agora. Na noite em que publiquei, não consegui dormir. Saí para tomar um pouco de ar fresco no quintal. Ouvi Jenny falando com a mãe ao telefone, dizendo, não sei por que ela tem tanto medo de contar a verdade para ele. Mais uma vez me deu mais uma semana. Deus sabe o que vai dizer depois. Qual era a verdade? Voltei correndo para o quarto e confrontei Andrea.
Ela fingia que estava dormindo profundamente e insistiu para deixarmos para conversar pela manhã. Mas eu estava furioso e exigi uma explicação imediatamente. Ela tentou fugir da situação de novo, mas eu disse que íamos resolver aquilo agora. Fui direto ao quarto da Jenny e bati na porta. Andrea tentou me impedir, mas íamos ter todos uma conversa muito séria naquele momento. Quando Jenny abriu a porta e vi como ela tinha transformado meu quarto de hóspedes no quarto dela, entendi todo o jogo. Exigi saber qual era a verdade da qual ela falava ao telefone. No começo, as duas tentaram me fazer sentir culpado, dizendo que eu estava invadindo o quarto dela e a privacidade dela. Mas eu não caí nessa armadilha. Exigi uma explicação. E finalmente Jenny explodiu com Andrea, dizendo, conta a verdade. Até quando você vai esconder isso? Andrea abaixou o olhar e sussurrou timidamente, na verdade, a Jenny vai ficar com a gente. Eu perguntei, até quando? Nada. Silêncio absoluto. Insisti por uma resposta. Ela pediu para conversarmos a sós. Eu disse, não. Não existe mais privacidade no nosso casamento. A gente tem vivido um casamento há 3 semanas. Então vamos tratar isso como tal agora. Andrea falou. E o que ela disse foi pior do que tudo que já tinha acontecido até então. Não foi Jenny quem fez as malas e veio para a cidade para seguir uma carreira de modelo. Foi Andrea quem planejou tudo isso. Ou melhor, a mãe dela que estava por trás de tudo, manipulando os fios. Ela tinha dito para Andrea acolher Jenny em nossa casa, que como irmã mais velha, deveria apoiá-la até ela se estabilizar. Andrea sabia que eu ia resistir. Por isso, planejou deixar Jenny se estabelecer na nossa casa aos poucos. Não consigo descrever como me senti naquele dia. Gritei, xinguei. Normalmente eu não tenho problemas com raiva, mas essas semanas testaram todos os meus limites. Me senti traído. Com tudo isso acontecendo, Jenny falou, talvez eu devesse ir embora. Eu não estou aqui para arruinar o seu casamento. Mesmo assim, Andrea não estava disposta a deixá-la ir. Segurou as mãos dela, me olhou com raiva e disse, é minha irmã e ela vai ficar aqui, você gostando ou não. Esta também é minha casa e eu tenho voz. Quem dera eu pudesse enfiar um pouco de lógica na cabeça dela, dizer que a decisão de colocar alguém dentro da casa é dos dois. Mas a lógica já tinha ido embora. Então, não me dei ao trabalho de discutir. Eu disse, tudo bem. Você decidiu por você. Agora eu decido por mim. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Poucos minutos depois, Andrea bateu e exigiu que tivéssemos uma conversa de adultos, porque me trancar no quarto não era coisa de adulto. Admito que não era mesmo. Mas também não estava com vontade de conversar com alguém que só invoca maturidade quando lhe convém, e para todo o resto age como se tivesse 5 anos e esconde as coisas da mãe. Não respondi. Ela falava do outro lado da porta tentando se justificar, dizendo que só estava tentando cuidar da irmã, que não podia deixá-la sozinha, que a família é tudo para ela e blá blá blá. Eu acabei dormindo. Literalmente, adormeci. Porque esse papo de família é tudo era tão chato que entrei num coma profundo de sono. No dia seguinte, quando fui trabalhar, minha equipe já sabia tudo o que tinha acontecido na minha casa. Aquela noite, Jenny tinha atualizado meu colega de trabalho Toby, o idiota que só sabe fazer idiotices, que mencionei no meu primeiro post, sobre tudo. O que me surpreendeu ainda mais foi que Jenny e Toby agora estão saindo. E Andrea sabia disso. Um dos meus amigos do trabalho até tirou fotos do Instagram do Toby, onde ele estava curtindo com a Jenny. E adivinha quem mais estava lá? Andrea. Se faltava algo para me sentir traído, ali estava. Senti que não conhecia mais essa mulher. Porque ela sabe muito bem minha opinião sobre o Toby, que até o nome eu acho de imbecil. Perdão se alguém se chama Toby, mas neste momento eu não consigo associar nada bom a essa palavra. Minha cunhada se fez amiga do meu colega de trabalho tóxico para se vingar de mim, e ela, Andrea, estava apoiando isso. Não só isso, ela também estava saindo com eles, bebendo shots juntos. Já tinha tido o suficiente dessa mulher. Pedi ao meu amigo que imprimisse essas fotos para mim. Voltei para casa à tarde, quando Andrea chegou, joguei as fotos na cara dela. Não pedi explicações. Nem falei nada. Já tínhamos passado do ponto de resolver essas coisas. Já não fazia mais sentido. Ela balbuciava algo como eu não podia te contar porque você o odeia, ia ficar bravo, e é claro que eu o odeio e ficaria bravo.
É o maldito idiota do escritório que fez com que amigos meus fossem demitidos com as armações dele que tentou me prejudicar também. Quando reportamos para os chefes, ele sempre se saía bem. Um babaca como ele só está ali porque conhece alguém lá em cima. Eu disse, não gaste saliva tentando explicar. Não me importa mais. O copo transbordou e agora era a hora de agir. Peguei minha mala e comecei a arrumar minhas coisas. Ela me pediu para não ir embora, mas eu respondi, se é a sua casa e você pode tomar decisões sem mim, então eu não vou mais ficar nela. Ela tentou me impedir e se defender. Ignorei. Empacotei tudo o que precisava e fui morar com um amigo do trabalho no condomínio dele. Já passou mais de uma semana e a fumaça da batalha começa a se dissipar. Quando tudo isso aconteceu, eu não sabia o que queria. Tudo foi tão rápido. Mas agora tenho clareza. Não posso continuar com uma mulher que me traiu tão facilmente, que escolheria outras pessoas antes de mim e que não hesitaria nem um segundo em mentir para mim. Ela tem me mandado mensagens todos os dias pedindo para conversar. Hoje eu respondi que vou entrar com o pedido de divórcio. Ela teve um colapso depois disso. Por isso meu celular está cheio de mensagens de voz que eu não vou ouvir. Está me implorando para perdoá-la. Mas a irmã dela continua morando na casa. As primeiras mensagens foram pedindo perdão, mas dizendo que a irmã vai continuar lá. Não acho que o resto vale a pena, a menos que meu advogado diga que podem ser importantes. Já tomei minha decisão. E nada vai mudar isso neste momento. Pode chegar um dinossauro do futuro com a capacidade de falar inglês, apontar uma arma laser para mim e me obrigar a cancelar o divórcio com a desculpa de que, se eu não fizer isso, os cangurus dominarão o mundo no futuro, e mesmo assim, eu não vou fazer. Atualização 2. As notícias sobre o divórcio obviamente continuam devastando Andrea. Ela tentou todos os meios possíveis para falar comigo e me convencer do contrário. Só faltou arrumar um dinossauro falante, mas ainda bem que não conseguiu. Como já disse antes, teria sido perda de tempo. Mas ela chegou bem perto de conseguir um. A mãe dela me ligou para tentar me dissuadir. Eu não odiava minha sogra antes de tudo isso e não queria cair no estereótipo da sogra malvada, mas ela não é uma boa sogra, não é uma boa mãe, não é um bom dinossauro falante. Ela começou a pregar sobre a importância da família nas nossas vidas e que eu não deveria tomar decisões impulsivas. Respondi educadamente pedindo que ficasse fora disso, eu estava preocupado com a tal arma laser e pronto. Ela não recuou. Me ligava repetidamente até que tive que dizer, não me force a dizer algo do qual eu possa me arrepender. Vamos respeitar os limites de cada um. Fique longe de mim. Andrea tentou entrar em contato e esclarecer os mal-entendidos. Agradeci, mas disse que já tinha toda a clareza de que precisava. Na verdade, nunca estive tão claro. Se eu estivesse mais claro, estaria trabalhando como janela. Ela afirma que fui duro demais com ela. Diz que pessoas cometem infidelidades e saem impunes, e que eu estava me divorciando por algo tão trivial. Ela não percebe que o que me fez não foi menos do que me trair com outro homem. Ela estragou tudo de forma monumental, e nem sequer percebe que agora não confio mais nela, nem o suficiente para acreditar que não me trairia de novo. Já dei entrada nos papéis. No nosso estado, há uma lei estúpida que obriga a esperar 60 dias antes de podermos finalizar o divórcio, mesmo que ambos assinem. À medida que nos aproximamos do fim desse período de espera, nosso advogado marcou uma reunião para discutir os termos do divórcio. Seria melhor se os nossos termos estivessem alinhados, e isso tornaria o processo mais fácil. Nos reunimos e mantive tudo estritamente transacional. Mal tínhamos bens em comum, exceto uma conta conjunta. Nem a casa era nossa. Da conta, ficou decidido que a dividiríamos. Na reunião, eu esperava que Andrea tivesse um colapso, mas ela se manteve firme. Não disse uma palavra a mais, mas é porque tinha uma carta na manga. Ela apresentou uma exigência absurda, uma pensão alimentícia gigantesca. E quando digo absurda, é porque fez até meu advogado rir. A quantia que ela mencionou era exagerada de propósito. Ela ganha o suficiente. Não temos filhos. Por que diabos eu deveria pagar um centavo a ela? Ela disse que o divórcio foi decisão minha, então eu deveria pagar esse dinheiro para compensar a dor dela. Ela fala da dor dela, mas não falou nada sobre compensação pela dor nos meus colhões por aguentar ela e a irmã durante um mês. Meu advogado disse que discutiremos isso no tribunal, a compensação dela, não a minha dor. Tem coisas que é melhor não dizer em voz alta. Faremos uma publicação detalhada sobre o divórcio assim que ele for concluído.
por agora, está aí a atualização. E sim, eu pedi demissão do trabalho e cumpri meu período de aviso prévio. No momento, estou trabalhando com meu irmão na criação do negócio dele. Eu queria me livrar daquele ambiente de trabalho tóxico e poder respirar. Depois da separação com Andrea, Toby tornou minha vida miserável no trabalho, espalhando todo tipo de mentiras e fofocas sobre mim, com Jenny alimentando a situação com suas mentiras. O escritório parecia uma armadilha. Mas, antes de sair, deixei uma bomba para o Toby desarmar. Eu não tenho amigos nos altos cargos, mas tenho pessoas que me valorizam pelo meu trabalho. E o fato de eu estar saindo por causa do Toby, algo que eu me certifiquei de destacar, não agradou. Esses sim são dinossauros, porque são meio velhos, mas ao contrário da minha sogra, eles têm armas a laser na forma de demissões. Atualização 3.1. Antes de tudo, deixem-me esclarecer uma coisa, eu não pedi pensão alimentícia. Também não recebi nenhuma. Hoje recebi muitas críticas por dizer que poderia acabar recebendo pensão porque estava desempregado. Gente, não é tão fácil assim arrancar dinheiro de uma mulher, mesmo que você esteja na miséria. Além disso, minha demissão foi posterior ao início do processo de divórcio, então nem contava. Aquilo foi só parte das minhas piadas, não levem tudo ao pé da letra. De qualquer forma, esta atualização é sobre outra coisa. Sim, agora estou oficialmente divorciado. Mas as coisas estão bem feias para Andrea. Aparentemente, a família dela virou as costas para ela. Pouco depois de eu ter saído de casa, Andrea não conseguiu mais arcar com o aluguel sozinha. Jenny não era só o aluguel, eram também os serviços, as contas de comida, etc. Jenny era um parasita sugando o sangue dela. Mas Andrea não percebeu isso a tempo. Usou suas economias para cobrir os gastos mensais, mas continuou sustentando Jenny, que não tinha um pingo de seriedade ou respeito pela irmã. E eu não a culpo, estava ocupada dormindo com o Toby, o que já implica não ter nenhuma seriedade nem respeito pela vida. Depois de alguns meses, quando Andrea já não conseguia mais sustentar tudo, ela pediu para Jenny arrumar um emprego de meio período e, ao menos, pagar pela comida e pelas contas. Jenny se recusou e continuava vivendo na bolha de que algum dia seria descoberta por alguma empresa de cosméticos ou algum estilista de moda e teria um grande lançamento. Esse dia nunca chegou, nem até hoje. Andrea tentou envolver a mãe para conversar com Jenny, mas a própria mãe também forçou Andrea a continuar sustentando a irmã. Finalmente, Andrea chegou ao limite. Ela se mudou daquela casa e deixou que Jenny cuidasse da própria vida, porque se livrar da Jenny era quase impossível. Ela é uma sanguessuga. Acho que já disse isso antes. Andrea esperava que Jenny aprendesse a lição e se tornasse responsável. Adivinham o que aconteceu? Jenny se mudou com Toby, e ele agora está pagando as despesas dela, enquanto Andrea se afoga em dívidas. Ela esvaziou quase todas as suas economias para continuar sustentando a irmã mimada, e também por causa da batalha judicial. Foi por pura estupidez que o caso se arrastou por meses, ela estava exigindo uma pensão alimentícia absurda, e levaram meses até que o pedido fosse negado. Aparentemente, a mãe dela dizia para não me deixar ir tão fácil, e Andrea seguiu cegamente os conselhos da mãe, sem usar o próprio cérebro, e perdeu o dinheiro. É bom ter economias, e não uma irmã que drena suas economias no momento em que você mais precisa delas. Para colocar as finanças nos trilhos de novo, Andrea se mudou para a casa de uma amiga que é mãe solteira. A situação chegou a esse ponto. Ela está ganhando um dinheiro extra cuidando do bebê da amiga. É isso que acontece quando você deixa os outros controlarem sua vida. Ela seguiu o desejo da mãe de deixar Jenny se mudar com a gente sem a minha permissão, e agora está pagando o preço por isso. Outro dia, ela me enviou um e-mail longo pedindo desculpas por ter destruído nosso casamento. Disse que se arrepende de ter colocado a mãe e a irmã acima de mim. Perguntou se havia alguma mínima esperança de reconciliação. Está disposta a pagar o preço para voltarmos a ficar juntos. Eu não respondi. Porque não há nada que ela possa dizer ou fazer para recuperar minha confiança. Ela me traiu profundamente. Andrea não só permitiu que a irmã invadisse meu espaço, mas também permitiu que ela tornasse minha vida miserável. Sua irmã passava todas as informações sobre nossos assuntos familiares para o Toby, que as usava contra mim no trabalho. Andrea sabia de tudo e não fez nada, nem sequer me contou. Além disso, se afastou de mim e se alinhou com meu inimigo. E para quem está perguntando sobre o Toby, ele já foi demitido e colocado na rua, que é o lugar dele. Fico imaginando quanto tempo vai levar até ele gastar todas as economias para sustentar a Jenny, ou se ele vai deixá-la antes disso.
Atualização 4. Uma pequena atualização, que também serve como despedida, porque eu não disse nada na anterior. Jenny terminou com Toby, que também está acabado, porque antigos colegas me disseram que ele ainda não conseguiu um novo emprego. Jenny tentou voltar a morar com a irmã, que disse não, porque não tem dinheiro para sustentá-la e não pode deixá-la viver com a amiga. Uau, o que é isso? Uma lição aprendida? Ela também foi procurar a mãe, mas está claro que a mãe nunca quis ela por perto. A entregou de bandeja para a irmã, com um laço e tudo. E depois, veio me procurar. Sim, é sério. Não é brincadeira. Dá para imaginar? Agora sim, me despeço de vocês.